Claro que lá no Evangelho nos diz que isso aí é um resquício dos tempos de barbárie. Como ele diz que é um resquício do tempo de barbárie, é porque dentro de nós ainda existe esse sentimento negativo da cólera. E quando nós podemos perceber o mundo de uma maneira geral, vê-se que ela é grande, provoca guerras, dissensões, provoca uma série de males para a humanidade. Porque enquanto a humanidade não tiver o amor como a influência dos seus atos, esse sentimento negativo todo vão aflorar e vão causar males. E nós vamos ver assim até os males espirituais que ele nos traz. A humanidade, quando ela começou a se unir, tribos, lugares, cidades, sempre despertou no ser humano não aquele sentimento de união, de apoio. Isso acontecia entre aqueles que eram da sua família, da sua tribo. Mas aqueles que não eram considerados inimigos. E a esses inimigos poderiam se odiar, poderiam se matar, poderiam causar problema. E quando há uma necessidade de um outro povo, ele não vai pedir favor para aquele outro que não é da sua tribo, não é da sua raça. Ele invade e rouba, se locupeta daquele. Então aquele que foi prejudicado, ele tem esse sentimento de revanchismo. E aí desperta o sentimento de vingança e ele vai dar causa uma vingança para o outro, semelhante àquela que ele causou, ou maior ainda, porque gosta sempre de mostrar supremacia. E quando nós estudamos assim, um pouco lá nas fases antigas, nós buscamos alguns sábios, alguns espíritos muito avançados, que eles encarnaram conosco para colocar leis para a relação da humanidade, para que eles, através daquelas leis que impunham o medo, que os seres humanos se tornassem melhores, deixassem de agir como animais ferozes, selvagens, porque isso já vem com o resquício do ser humano. Na sua passagem por esses reinos, ele trouxe isso consigo. Então, leis eram colocadas para que eles fossem dominados, freassem um pouco de seus instintos. Então, nós buscamos lá, e nós estudamos já pela história, o Código de Hammurabi. E diz lá o Código de Hammurabi que, sendo aprovado pelo próprio Deus, ninguém deveria desobedecer a lei. Escrito num cilindro de pedra de 2,25 de altura e 1,90 m de circunferência de base. São 46 caracteres, 3.600 linhas, 282 artigos escritos em caracteres cuneiformes. Cuneiforme, o que é isso? E o Schirman foi lá e desvendou esses mistérios. Em tudo aquilo que tinha, ele é vasto. São leis antigas que eram para reger as atitudes dos seres humanos em virtude dessas dissensões que havia entre eles. E lá tem alguns detalhes, alguns textos que eu tirei, só para a gente ter isso na consciência, que diz assim: se alguém acusa um outro, mas não pode prová-lo, o acusado será morto. Metendo medo, Então daí nós vamos buscar, não adianta se vingar do outro, fazendo aquelas falácias,
acusando por uma mentira, só para se vingar, porque também será morto. E tendo medo para frear esses instintos. Se alguém testemunha contra o acusado, sem poder provar o que diz, e só o acusado for condenado, a testemunha perderá a vida. Se alguém difamar uma mulher e não puder provar, deverá ser arrastado perante o juiz, para lhe marcar a ferro a face. Nossa, quantas coisinhas que eram colocadas, né, para frear esses instintos bestiais dos seres humanos. Tal era o grau de agressividade que tinha na barbárie dos tempos antigos. Se um filho espanca seu pai, ser-lhe-á decepada as mãos. E aí vai, né? Aquele código da muralha, assim, ficar lendo aqui, né? Poxa vida, quanta sabedoria tinha ali, quanta instrução tinha ali, e o ser humano continuou fazendo essas coisas até hoje. Nem através do medo não foi freado esses seus instintos. Mas é lógico que depois nós vamos ver mais adiante, né? Moisés, que também impôs a lei mosaica, e nós sabemos que Moisés era o enviado de Deus, que tirou o povo hebreu lá do Egito, que ele também fez leis rigorosas para que aquele povo fosse viver conscientemente, sem esses aspectos negativos, onde vai prejudicar o outro através de vingança. Então a lei mosaica, que é uma lei civil disciplinar, estabelecida por Moisés, apropriada aos costumes do povo, e se modifica com o tempo, né? Aqui nós estamos falando da lei mosaica, não do decálogo. O decálogo não modificou, que era uma lei mais divina, né? Mas a lei mosaica, ela tem um segmento tipo pelo Código da Muralha, regendo todos os passos, todas as atitudes dos seres humanos naquela época. Mas era uma coisa assim, se tu fizer isso, tanto que nós conhecemos a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, qualquer ato cometido vai ser feita a mesma coisa para aquele ser que cometeu determinado ato negativo. A lei mosaica promulgada, a lei de Deus, né, promulgada no Monte Sinai, que ela já está formulada nos 10 mandamentos. Já é uma coisa mais espiritual. E nós vamos ver isso aí na passagem do tempo em que mesmo com todo esse rigor, dessas leis antigas, e mesmo com aqueles povos que utilizam essas leis antigas para seguir, ainda acontecem todos esses fatos, né? Então hoje está mais clara essa vingança, que ela não é uma vingança mais individualizada, mas é uma vingança generalizada. E daqui a pouco nós vemos assim, porque vocês largaram uma bomba que destruiu 5% da nossa população, agora nós largamos uma bomba aí que destrói 20% da população. Esse é o sentimento de vingança. Veja que coisa mais horrível. Cara, eu estou falando de coisas grandes, depois nós vamos falar de nós individualmente, senão nós temos isso, né? A gente vai começar pelas coisas grandes para chegar até mais. Mas quando nós analisamos tudo isso, nós temos que ver, temos que pensar como é que está o nosso sentimento com relação a toda essa agressividade que tem por aí. Porque nós vamos buscar os ensinamentos de Jesus.
que Jesus é nosso modelo, nosso guia. E ele trouxe as leis. E ele ainda disse que não penseis que eu vim destruir as leis que os profetas, ou de Moisés, ou a lei antiga, principalmente nos 10 mandamentos. Não penseis que eu vim alterar, eu vim dar seguimento. Só que agora ele está dando de maneira mais aprofundada. Quando nós vemos aquilo que Jesus falou, nós vamos entender que tudo que ele falou é para o Espírito. Então Jesus trouxe as leis espirituais para que nós, que estamos encarnados, que somos espíritos em evolução, saibamos o que é que nós estamos fazendo com a nossa encarnação, porque nós temos que entender o que é que nós fizemos com as outras encarnações que nós tivemos. Nós já estivemos lá, junto desses povos bárbaros, e nós já praticamos os mesmos delitos para se vingar. Nós participamos de tudo isso. Porque para nós deixar de praticar atos ilícitos, nós vamos ter que morar num mundo, ou habitar num mundo, que não seja um mundo de provas e expiações, ou um mundo mais selvagem, ou um mundo primitivo. Então vai estar num mundo melhor. E até nós darmos esse pulinho, nós temos que nos conscientizar daquilo que nós somos. E Jesus disse assim: olha, temos aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso aí nós não sabemos. Até hoje, até os tempos de hoje, nós temos aquele hábito, não leva desaforo para casa. Se mexeu comigo, leva pau. Sendo o nosso dia a dia assim. Ou seja, esse sentimento de vingança ainda continua dentro de nós. Por isso que lá no Evangelho diz que é um resquício da barbárie. De quando nós éramos bárbaros, nós matávamos por matar, nós roubávamos por roubar, sem a mínima consciência. É um despertamento de que nós somos espíritos e precisamos corrigir. E Jesus falou isso. Tente aprender o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistis ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a face esquerda. Aí o negócio pega. Aí o bicho pega. Se alguém me fizer uma coisa capaz, eu vou ficar quieto, né? Só que Jesus disse isso. Naquela época, claro, quando ele falou, era algo que aquele que escutava ficava pensando: mas como é que eu vou fazer isso? Se alguém me bater, o que é? Apresentar-lhe a outra face. Né? E aí uma característica do espírito que já está um pouco mais evoluído. Porque ele não está falando do bater manualmente, né? Mas uma ofensa, um insulto. Porque quando alguém nos insulta, alguém fala mal de nós, deixa chegar a tua vez, na minha oportunidade tu vai ver o que é bom. Porque nós vamos nos enganar. Nós vamos encontrar um jeitinho e vamos escorar o calinho, o pezinho lá, o Nicanor que está no pé daquela figura ali. Porque nós vamos querer ver ele sofrer também. Isso faz parte do ser humano, esse encarnado. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou, ponto de honra, antes, mesmo depois que Jesus trouxe todos esses ensinamentos, nós passamos por esses 18 séculos de escuridão, em que havia isso, né? O ponto de honra era corrigido através da espada, através do tiro. Né?
Então as pessoas marcavam aqueles encontros para já falou mal de mim, disse que eu sou feio, vem cá, então vamos lá do lado do cemitério, que era mais perto ali para deixar o defunto. Então vamos fazer um duelo aqui, ó, e alguém já saiu morto. O famoso lá. Ninguém mexa com ele, que ele vai, por honra, vai ser corrigido. Então veja, onde é que está a condição do espírito evoluído sem tudo isso? Então dá essa suscetibilidade sombria, mas isso é tudo o orgulho. Que lá no livro dos Espíritos ele pergunta quais são os vícios piores para a humanidade. É o egoísmo e o orgulho. Porque o orgulho ele exacerba tudo isso dentro de nós e faz com que nós nos achemos superiores aos outros e que nós vamos, pela honra, nos vingar daquele ser que está ao nosso lado. Lembra que Jesus disse: se te fazer uma ofensa, alguém quiser te humilhar, cala. Se alguém estiver falando mal de ti, pensa que aquele ser está sem evolução, que ele está necessitando de ajuda. Essa é a outra face que a gente vai dar. Não é bate uma na outra, mas mostra o outro lado. Mostra que não tem necessidade de nós nos ofendermos, de vingar daquele que fizeram para nós. Essa é a outra face. Mas para aquele que é orgulhoso não tem isso. O orgulhoso, a soberba e o envaidecimento fazem com que ele tome as atitudes e vai se vingar. Vai querer se vingar. De uma forma ou de outra. Porque está dentro de nós ainda que nós temos que corrigir. E nós temos dificuldade para corrigir. Eu me lembro uma oportunidade que eu estava numa viagem, acho que lá em Macaria, e eu estava saindo de carro para pegar uma rua, sabe que tem aqueles pontos cegos do carro, né? E eu não enxerguei que vinha outro carro, bem naquilo aí eu entrei lá na rua e segui, porque eu não enxerguei ninguém. Mas tinha um carro que ia atrás de mim e o cara deu uma buzinada. E eu digo, tudo bem, cometi um delito, né? Mas segui. Daqui a pouco lá, Porto Alegre, esquerda. E eu percebi que ele estava me seguindo. Olhei para o retrovisor. Algo estava para acontecer, né? E eu aqui, né? Vou lá. E quando falei com um pouco, ele conseguiu passar para o meu lado e fechou. Ele queria se vingar daquilo que eu fiz para ele. Eu pensei, puxa vida, que tristeza, né? Claro, eu cometi um delito involuntariamente e ele queria fazer aquilo para que eu machucasse para o pai. Ele reduzi, deixei que ele entrasse na boca. Ele foi, fez a curva, voltou, me xingou. Pô, tchau, cara, tudo bem. Porque dessas coisinhas simples que acontecem, pode acontecer algo mais violento. Por isso que nós temos que tirar dentro de nós todos os sentimentos negativos. Então, temos que eliminar logo isso. Se alguém me ultrapassar, por que eu vou querer me vingar logo? Não, peraí um pouquinho. Não, deixa. Cada um tem o seu problema. Se alguém nos ofender, falou mal de nós, de alguma forma assim, porque normalmente nós estamos tendo surpresa, né? Quando nós percebemos que alguém já fez aquelas manobras, tudo lá, que a vila toda sabe de alguma coisa sobre nós, alguém já deixou de nos cumprimentar, virou a cara, quando a gente vai descobrir já é tarde. Porque o ardil da vingança pode ser feito assim, cara a cara, mas pode ser feito sutilmente, sinuosamente. Porque está tudo dentro do nosso coração. E quando nós
queremos nos vingar, começamos a pensar numa forma de vingar. Poxa vida, aquela multidão vem nos induzindo a como fazer, porque nós somos espíritos, e conforme está o nosso pensamento, nós temos as companhias espirituais que se chegam até nós, nos sugerindo o que é bom ou o que é ruim. Isso nós temos que nos convencer. Só que quando eu tenho meu pensamento positivo, de bondade, eu vou receber as orientações de bondade, de positivismo. Por isso que eu vou dar o meu coração limpo, sem intenção de prejudicar os irmãos da caminhada. Claro que eu posso fazer, não revidar nem com injúria, nem com insulto, porque é tão feio isso. E nós nos dizemos cristãos, se nós não somos cristãos, nós temos que seguir o que Cristo falou. Então tu és o rei dos judeus? Pilatos perguntou. E Jesus disse, tu disseis. E ele foi chicoteado, e foi xingado, foi injuriado, manteve a calma. Isso que ele quer dizer para nós, que a gente seja assim também. Que diante das adversidades nós mantemos a calma. Diante das injúrias, das calúnias, fechemos o nosso ouvido, calemos a nossa boca. Porque isso pode despertar esse sentimento negativo no outro e nós podemos ser prejudicados. A vingança é um vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tende a se apagar no meio dos homens. É um indício certo do estado atrasado do ser humano que elas entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-lo. Lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, diz que a virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E com nós, a nossa caminhada, o que é? Despertar as virtudes dentro de nós. E quando nós temos resistência com essas más tendências, claro que vem a vontade, vem o pensamento, só que nós temos que controlar. Como diz lá o São Luís, lá no Livro dos Espíritos, é preferível que o outro cometa a injustiça contigo do que tu cometeres com ele. Daí nós temos uma responsabilidade, porque cada ato negativo que nós tivermos aqui, nós vamos ter que ressarcir isso depois. Nós vamos desencarnar, ir para aqueles lugarzinhos onde a gente vai purgar, vai aprender a fazer as coisas certas, voltamos a reencarnar, para que a gente corrija. Porque tudo que nós fizermos negativamente aqui encarnado, nesse planetinho de provas e expiações, nós vamos ter que corrigir aqui. Então nós reencarnamos para corrigir no mesmo lugar. O mundo não passará enquanto não for corrigido todo J, todo o tio, conforme nos ensinou Jesus. E aonde? No lugar onde ele foi cometido. Olha, se eu cometi com o irmão na caminhada, voltarei com parceria com ele, para que eu possa corrigir. Na família, na vizinhança, no trabalho, na escola, em algum lugar eu vou estar junto para poder corrigir isso. O sentimento interno de vingança é sinal de imperfeição. Mas aí eu quero comentar uma coisa para vocês, para a gente não ficar muito à parte. Porque muitas vezes nós pensamos que não temos isso. E eu vejo, às vezes, muitos comentários aí, até por causa desse fato que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, muita gente mandando assim, isso aí é uma expiação coletiva, ou pode ser uma expiação individual.
E eu vejo assim, eu fico olhando assim, mas o que já foi feito, o que já fizeste para ajudar essas pessoas? Se eu disser assim, não, é uma expressão coletiva, eles que passem por isso, eu estou me vingando. É um sentimento de vingança. E nós temos que despertar em nós, é um bom sentimento. Enternecer os nossos corações diante do sofrimento humano e ver o que eu posso fazer. Espontaneamente fazer. Eu não tenho dinheiro, não tenho uma roupa usada, não tenho sapato usado. Faça uma prece. Um bom pensamento. Até eu estava vendo lá uma pessoa comentando lá, e daí tu vai lá ajudando os homens? Não, eu estou dando minha colaboração aqui. Mas eles que fiquem por lá, que o pessoal está vindo para a praia, né? Mas eles que fiquem por lá. Digo, pai, não faça isso. Te dispõe a ajudar, cara. Por que está te vingando desse jeito? Olha a tua vida, né? Ele era um reciclador. Então, esse sentimento negativo, ele faz com que desperte em nós esses bárbaros sentimentos que nós ainda temos que corrigir. Porque a nossa caminhada é longa e nós temos que nos conhecer, saber o que é que nós podemos fazer pelo outro. Não nos vingar do outro, mas o que é que nós podemos fazer pelo outro? O amor tem que estar na frente. E o exercício do perdão, ele apaga todo sentimento de vingança. Às vezes tem uma pessoa que, se chegar até nós, aquelas pessoas antipáticas, né? Pessoa nojenta, antipática, não gosta nem de ouvir a voz dela. Ela está se apresentando na nossa frente, exatamente para a gente corrigir um sentimento negativo que nós temos naquela pessoa. Por que eu tenho antipatia por aquela pessoa? A Joana de Anjos já nos diz assim, quando tem um sentimento de antipatia muito forte, algo tu tens que corrigir com ela. Quando tem um sentimento de simpatia muito bom, algo que você já fizer de bom juntos. Então sempre esse sentimento tem que despertar dentro de nós a consciência do que é que nós estamos fazendo. Se é uma antipatia muito grande, eu vou dar um jeito de corrigir, porque algo está aqui dentro de mim que está causando esse sentimento. E a gente vai procurar dar um jeito, quem sabe um cumprimento, né? Oi, tudo bem? Como é que tá? Daqui a pouco a gente vai te abraçar. Eu tinha tanta antipatia por ti e agora não tem mais. Claro, pode dar um abraço, hein? Porque deixou de dar em tempos passados, quando eu ia junto. E agora tem uma oportunidade. E tem que aproveitar todas essas oportunidades. Porque o exercício do perdão é não retribuir o mal com o mal. É não se vingar. Aceitar com humildade tudo que tem para rebaixar o orgulho. É mais glorioso para si ser ferido do que ferido. Suportar uma injustiça que cometer. E conforme nos ensina Francisco de Assis, naquela oração para Francisco de Assis, Senhor, fazei com que eu queira mais perdoar que ser perdoado. Compreender que ser compreendido. Mais amar do que ser amado. Então, com todas essas lições que nos trazem, e com os ensinamentos de Jesus, amai os nossos inimigos. Ele não diz para odiar os inimigos, mas para amar. Fazei uma prece por aqueles que vos caluniam e que vos perseguem. São todos esses ensinamentos que nós temos que colocar dentro do nosso coração. E quando nós praticarmos todos esses ensinamentos,
esses sentimentos de vingança, de ódio, de soberba vão se sumir, porque nós vamos entender que nós estamos numa caminhada como espírito em evolução. Esse sentimento de vingança é uma coisa tão forte que André Luiz, num dos seus livros, ele nos traz um exemplo muito forte. Que de repente ele estava passando por um local lá e viu um ovoide. E daquele ovoide saía esse sentimento de vingança muito forte. Queria se vingar, porque perseguiram eles, e o André Luiz perguntando para Alexandre que seria aquilo. Não, seria uma pessoa que ela magnetizou um sentimento de vingança tão forte que ela tem que ficar aprisionada ali até que esse sentimento se soma. Quando ele sumir, terá a oportunidade para reencarnar, para se corrigir. E ali, junto com aquele ovoide, estava quem? Uma mãezinha, a mãe dele, fazendo prece: meu filho, se acalma, não tem esse sentimento negativo. Porque ela já tinha desencarnado, depois desencarnou com esse sentimento ruim. E veja só como é complicado isso. Ele teve que ficar aprisionado no ovoide para não prejudicar aqueles outros que queriam se melhorar. São as consequências espirituais. E danos que tem que ser corrigidos. Mas aonde? Com a oportunidade da reencarnação. Então, quando nós pensarmos em nós, em conhecer, e quando nós sentimos que alguma coisa desperta dentro de nós seja violenta, opa, isso não me serve. Como espírito, isso não me serve. Não é para mim. É uma barbárie. É um resquício da barbárie, do tempo que eu podia fazer isso. Agora não. Como espírito buscando a evolução, eu tenho que retirar tudo isso dentro de mim. Então, ódio, dissensões, ou a gente ficar apontando o erro do outro, ou ficar julgando, isso já não pode mais ter no nosso coração, porque isso só nos impede a nossa evolução moral. Por isso é que nós temos que fazer um grande esforço. E pelos esclarecimentos da doutrina, pelas orientações de Jesus e nossa equipe espiritual, nós temos a chance de eliminar as nossas tendências negativas. E como é que se conhece o verdadeiro espírita? É pelo esforço que ele está fazendo para dominar as suas más tendências. O verdadeiro espírita. Não é qualquer espírita, né? Só que nós estamos numa caminhada de entendimento e de esforço para dominar nossas más tendências. Então, que nós espraiemos o amor, espraiemos sorrisos, espraiemos boas ações, boas atitudes e consigamos enxergar sempre o bom e o belo. E aí nós estaremos num campo magnético um pouquinho melhorado e com a possibilidade de auxiliar aqueles que têm necessidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que tenha colocado uma palavrinha nos corações, um despertamento para a nossa vida melhor. Muito obrigado.